Isso é hora de falar, reflete, por favor. Olha aí, Dudu. Salve, salve galera, boa tarde, bom dia. O que vocês olharem aí, só passando por aqui para ser muito grato. Eu sou muito grato pelo que vocês estão fazendo. Já estamos chegando, estamos caminhando quase para os 2.000, gente. Que bacana, que legal. Então eu tô vindo aqui trazer para vocês mais uma história que aconteceu comigo. Muitas pessoas estão pedindo para mim poder fazer, contar um pouquinho da minha vida pessoal, vamos botar assim, pessoal. E eu contar um pedacinho da minha vida pessoal que envolve o seu Zé, certo? O que acontece? Eu perdi meu pai com 14 anos de idade. Perdi meu pai com 14 anos de idade e assim, muito complicado, viu? Fui crescendo e tal, enfim. Comecei a namorar muito cedo, enfim, saí de casa muito cedo. Então, nessas indas e vindas, acabou que a minha avó faleceu e eu vim morar nessa casa onde eu morava com a minha avó, onde eu me encontro hoje, onde é minha casa hoje, onde é minha residência hoje. E o que acontece, gente? Para não prolongar muito a história, a minha mãe fez um AVC isquêmico. Fez um AVC isquêmico. Para quem não sabe o que é AVC isquêmico, é memória. Então, ou seja, acabou que ela veio morar comigo. Ela morava de aluguel e tal, enfim. Ela veio morar comigo e dentro desse tempo que ela veio morar comigo, ela fez esse AVC e eu fiquei no hospital. Aí é onde entra a história do seu Zé e onde entra a nossa fé. O que acontece? Eu fiquei um mês com ela no hospital. Ela internada, minha mãe estava muito mal, gente. Muito mal mesmo, muito mal. E minha mãe ficou amarrada, né? Que eles falam, amarrada na cama. Ela estava se alimentando pela sonda por dentro do nariz e tal, enfim, estava muito mal. E eu fiquei, assim, umas 2 semanas no hospital com 2 peças de roupa, sozinho e tal. Enfim, e dentro dessas 2 semanas que eu estava dentro do hospital, eu tive que vir em casa. Como eu fiz amizade dentro do quarto onde ela estava, como eu fiz muita amizade, sou muito comunicativo com as pessoas, enfim, fiz amizade com as pessoas. E uma amiga falou, poxa, que tava lá, poxa, vai em casa, toma um banho, procura dar uma descansada, dar uma dormida e tal, tudo mais. Eu falei, mas eu não queria sair de lá de forma alguma. Mas enfim, eu saí. E eu vi a minha mãe numa situação muito complicada. Eu falei, cara, eu vou perder minha mãe. Eu saí de lá assim, eu perdi. Perdi minha mãe, perdi minha mãe, perdi minha mãe. Vim embora pra casa. Aí me deu uma vontade assim imensa. Falei, quer saber? Eu vou lá na casa da minha namorada. Eu fui lá na casa dela, levei as roupas do seu Zé, me deu uma vontade de levar a roupa dele. Levei a roupa dele pra casa dela. E cheguei lá, eu falei, aí ela, ué, que houve e tal? Eu falei, não, eu vim em casa pra tomar um banho, dar uma descansada e tal, dar uma relaxada. E eu trouxe a roupa do seu Zé aqui e tal. Ela também é espírita. Ela, não, beleza, pô, tranquilo. Falei, não, eu trouxe por trazer e tal, mas se ele passar. Enfim, papo vai, papo vem, eu e ela conversamos a beça. E chegou num determinado momento que eu falei assim, pô, vou dormir e tal. Ela, então vamos dormir. Subimos a escada pra ir pro quarto, pra poder dormir. Quando eu fui, ela subiu na minha frente. Quando eu botei o primeiro pé na escada, ele veio, passou. Aí tal, ela foi, ela nunca tinha visto ele e tal. Era a primeira vez
que ela estava vendo ele, enfim. Ele virou para ela e falou da seguinte forma, olha só, não com essas palavras, tá, gente? Até minha voz é diferente, se vocês perceberem, até minha voz é diferente da dele, imensa. Eu nunca tinha ouvido a voz dele, mas enfim, passei a ouvir agora há pouco tempo. E até então ele passou e deixou um seguinte recado para ela, falou assim, olha só, avisa para ele tirar essa ideia da mente dele, que ela não vai morrer agora, que ela não vai morrer, e que não é assim que funciona e tal. Aí falou uma série de coisas pra ela. Enfim, ele deixou o recado seguinte, ó, fala pra ele que não está na hora dela, e quando ele voltar no hospital, ele vai ter uma surpresa. Tá, deixou esse recado. E foi embora, não falou muita coisa, foi embora. E fala pra ele não perder a fé dele não, que ele já tá quase perdendo a fé dele. Tá bom, foi embora. Foi embora. Aí eu perguntei a ela o que ele falou. Ela foi, virou e falou. Ah, pra que ela falou isso pra mim? Aí imagina a minha situação, gente. Eu já tava, a minha mente já tava meio conturbada com toda essa situação. Aí eu virei pra ela e falei assim, pô, é impossível. Esse cara tá maluco. Eu falei isso. Falei, esse cara tá doido, ele tá maluco. Olha a minha situação, pô. Olha a minha situação, minha mãe tá lá, eu expliquei a situação. Minha mãe tá assim, assado, entendeu? Ela não fala, só chora. Enfim, não, impossível isso. Passou. E nisso, eu tinha recebido uma ligação do hospital. Quando eu vim de lá, eu tinha recebido uma ligação do hospital de uma das meninas que tava passando o olho na minha mãe pra mim vir em casa e tal. Ela falou, ó, você tem que vir aqui no hospital, que tem que assinar um negócio aqui. Aí que minha cabeça pirou mesmo. Imagina. Eu saí do hospital, vi minha mãe como tava. E, enfim, aí falei pra ele, esse cara tá doido e tal. A minha mãe tá lá numa situação muito complicada, muito crítica e tal, e papapá. Ela, Léo, olha a fé, olha a fé. Tá bom. Voltei. Gente, por Deus, porque se não fosse ele, eu não estaria aqui para poder relatar esse fato para vocês. Então, a primeira coisa que eu confio muito é em Deus. Pelo aquele cara lá de cima, por Deus, eu cheguei no hospital. Assim que eu cheguei no hospital, eu já entrei direto no quarto onde ela se encontrava. Quando eu entrei no quarto, a minha mãe estava desamarrada e sem a sonda. Eu já me espantei. A médica passava num determinado horário. Quando a médica dela passou, eu falei, o que aconteceu? Eu recebi uma notícia que eu tinha que vir aqui no hospital e tal, que era para poder ensinar um papel. A médica virou para mim, olhou para mim, riu e falou assim, eu tenho ótima notícia para você. Eu falei, como assim? Ó, a sua mãe, ela se desamarrou, puxou a sonda e a gente foi vendo que ela foi começando a reagir. Aí daí ela começou a comer as coisas, aquela papinha, é uma papinha que eles misturam que bota na água, que fica cremosa, e daí a pessoa vai começando a se alimentar. Ela já está se alimentando direito. Isso foi numa terça-feira, gente. E provavelmente na quinta-feira, se ela continuar assim, eu vou dar alta para ela. Aí na minha cabeça, eu fiquei perplexo com aquilo. Saí, minha mãe estava numa situação, quando eu voltei estava em outra. Aí já ligou o fato, o seu Zé falando, falei, caraca, cara. Então, gente, enfim, quando bateu na sexta-feira, ela falou, quinta-feira ela deve ter alta. Aí eu corri pra casa, porque minha casa tava em obra, eu tava nessa. Ia pro hospital, voltava pra casa, que tava obra em casa, ia pro hospital, voltava sozinho.
voltava, enfim. Quando foi na sexta-feira, minha mãe teve alta. Me ligaram, eu não vi no telefone. Aí a amiga da minha mãe me ligou, Léo, o hospital tá tentando te ligar. Aí eu fui, corri, peguei um número de lá do hospital, liguei. Minha mãe já tinha sido, já tinha alta. Ela teve alta numa sexta-feira. Quando foi no sábado, eu fui buscar. Já tava o assistente social atrás de mim, achando que eu tinha abandonado minha mãe lá. Então eu achei esse fato legal, porque eu misturei a minha vida um pouco pessoal com o fato que aconteceu do seu Zé. Então, gente, nunca perca a sua fé. Nunca perca a sua fé. Por mais pelas coisas que nós estamos passando, que a gente sabe, essa doença complicada, essa doença complicada, mas nunca perca a sua fé. Porque é com essa fé que a gente vai conseguir muitas coisas. Então, gente, essa foi mais uma história que aconteceu, um fato que aconteceu comigo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem perguntar, deixa seu like. Aí, deixa seu like nesse vídeo. Me perguntam, façam perguntas. Que isso é bacana, é construtivo. Até vai puxando na minha mente as coisas que já aconteceram. Então, gente, nunca perca a sua fé. Fé sempre. E não se esqueçam de se cuidar, tá? Salve as almas. Em primeiro lugar, Deus, depois nos nossos orixás, depois nos nossos escravos, que vem a malandragem. Salve as almas. Salve, salve.